Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Cardoso e estamos aqui para começar mais um podcast da Dinheiro com Psicologia. E eu espero que você se encante por quem? Por Jéssica. Jéssica Schmidt, uma psicóloga que veio do Sul só para falar de dinheiro dentro das relações aqui. Jéssica, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Sinta-se à vontade, fique em casa. O pessoal é muito gente boa, tá? Relaxa. Se apresenta, Jéssica. Então, olá. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Depois de participar de alguns cursos da Luciana. Nos conhecemos pessoalmente, né, Lu? É um prazer estar gravando esse podcast hoje. Meu nome é Jéssica Schmidt. Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, psicologia econômica e finanças comportamentais. Que chique. Quando você fala assim, passa um filme, né? Eu acho que nós estamos estudando juntas tem uns 2 anos. Mais ou menos isso, uns 2 anos. Acabou, hein, Jéssica? Acabou! Acabou, agora não tem mais curso, acabou, já era, vamos seguir nossa vida. Tô brincando assim, gente, é porque eu tenho 2 cursos, então acabou, a Jéssica fez os 2, acabou, agora a Jéssica segue a vida dela e eu sigo a minha, não é isso? Isso mesmo. Nos encontramos nos podcasts. Gente, hoje nós vamos falar de 3 temas extremamente importantes. Nós vamos falar da infidelidade financeira, nós vamos falar da alienação ou do incesto financeiro e nós vamos falar da dependência e do facilitador dentro de casa. Então, chame sua família, compartilhe esse podcast que nós vamos falar de dinheiro dentro da sua casa. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar uma historinha na sua família, um irmão, uma mãe, alguém aí perto de você. Então, sinta-se à vontade para compartilhar esse podcast com todo mundo, porque o tema de hoje é bastante relevante. Jéssica, vamos começar pela infidelidade financeira, pelo casal. O que é infidelidade financeira? Então, a infidelidade financeira está muito nas mentiras contadas por uma das partes da relação. É quando a gente faz aquela pequena compra escondido. É quando a gente mente a respeito do quanto a gente ganha. É quando a gente tenta esconder alguma coisa do nosso parceiro. Então, está muito relacionado às mentiras. Mas isso também acontece, a gente tem que avaliar, porque uma das pessoas muitas vezes usa o dinheiro de uma forma com manipulação. Então, é onde a outra parte muitas vezes sente essa necessidade de mentir, de enganar, de esconder. E aí é onde começam as brigas, as discussões e também entra a questão de que o dinheiro é uma das primeiras questões em relação à separação nos primeiros anos da relação. Eu acho que é importante destacar isso, né, Jéssica? Que as pessoas se separam por conta de dinheiro, né? E aí tem o papel da comunicação. Isso mesmo. Né? Como que a gente não pode pensar numa separação sem pensar antes numa comunicação. Casais conversam de dinheiro, Jéssica? Geralmente não. E é um assunto extremamente importante, né? Quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, eu acho que um dos pontos principais que deveria ser conversado é sobre dinheiro. Não só sobre dinheiro, mas sobre finanças, sobre como a gente vai fazer esse manejo financeiro dentro da relação. O que você aprendeu a respeito do dinheiro? O que eu aprendi a respeito do dinheiro? O que eu estou trazendo para essa relação, como a gente vai fazer para que essa relação dê certo, o que cada um vai trazer para essa relação, o que a gente vai manter e o que a gente vai deixar para trás para fazer diferente para que dê certo dentro desse casal, nesse relacionamento. Mas as pessoas geralmente não conversam, aí começam a surgir os atritos, as brigas, as discussões, porque cada um teve um aprendizado diferente a respeito do dinheiro, cada um teve uma educação
relação diferente a respeito de dinheiro. Cada um tem um significado de dinheiro diferente. E quando a gente traz isso para a relação, acaba gerando muito conflito. Só que as pessoas não conversam. Aí é aquele não dito, né? Aquilo que fica escondido, aquilo que fica, muitas vezes, que traz a infidelidade financeira. Porque eu tenho a necessidade de esconder, eu tenho a necessidade de não falar sobre. Tem uma coisa que a gente fala muito sempre, que é muito mais fácil a gente falar de sexo do que a gente falar de dinheiro. Eu sempre costumo falar isso. Quando eu falo que quando eu fui fazer o mestrado, foi muito difícil trazer psicologia do dinheiro para dentro da academia, né? Estudar dentro da academia. E os psicólogos falavam assim comigo, nossa, mas dinheiro dentro da psicologia? E aí eu perguntava, qual que você prefere? Me contar se você transou ontem ou me contar quanto que você ganha? E é incrível, as pessoas não gostam de falar de dinheiro, elas não gostam de falar de quanto ela ganha, principalmente dentro do relacionamento. Isso mesmo. Dentro do relacionamento. Dentro do Heranças, esse final de semana, segunda-feira, né? Um cara virou pra mim e falou assim, um fofo. Ele virou pra mim e falou assim, Lu, mas falar de dinheiro falar do meu salário é dentro do privado. E aí, gente, é mesmo. Existe uma pesquisa que mostra que o brasileiro, ele se relaciona com o dinheiro dentro do privado. É falar quanto que ganha, é invadir a sua privacidade. E aí eu fui discutir isso com ele, mas tem algo mais privado do que o casamento? Porque quando você casa, você já ultrapassou essa barreira do privado. Você já pulou essa etapa. E aí você não consegue falar de dinheiro dentro do seu mundo privado com o outro. E aí eu comentei isso com ele, que os dois estão os dois estão relacionados, que quando eu não falo de dinheiro, eu também não falo de sexo. E ele, a gente fala. E eu não falo. Não fala do íntimo. Não fala dos desejos mais íntimos, do como você gosta, o que você não gosta, o que você faz, o que você não faz. Então, eu posso até preferir o assunto sexo, mas quando eu não falo de dinheiro, eu não falo de intimidade. Eu não estou aberta para minha intimidade, porque o dinheiro faz parte desse mundo íntimo das pessoas. Isso mesmo. E aí fica um alerta, né, para as pessoas. A forma como a gente se relaciona com o dinheiro é a forma como a gente se relaciona com a vida, consequentemente, a forma como eu me relaciono com a minha sexualidade. Né? Fica aí esse alerta. Jéssica, mas então, se as traições financeiras são mentiras, né? A mentira não tem tamanho. Ela pode ser grande ou ela pode ser pequena. Então, pode estar muito relacionado a pequenas mentiras ou a grandes mentiras, né? Pequenas mentiras de comprar aquela sacolinha e sair comprar no shopping e esconder a sacolinha, né? Pequenas mentiras de esconder que eu dei um dinheiro para o meu filho, esconder que eu ajudei a minha mãe, ou grandes mentiras, né? Como tem exemplos aí de pessoas que guardam dinheiro a vida inteira escondidas. E tem essa poupança, essa reserva escondidas e não contam para o parceiro. Aí chega um momento que é descoberto, e quando é descoberto, esse parceiro vai pensar da seguinte forma: será que ela mente só a respeito disso? Né? Ou a mentira se estende, ou tem algo além disso, ou ela mente a respeito de outra coisa. Então, a desconfiança não se torna só a respeito do financeiro, geral, sistêmica, né? Sistêmica, é da relação toda. Então, existem pequenas mentiras e grandes mentiras. E a gente tem que avaliar como que eu estou agindo dentro do meu relacionamento. Eu estou escondendo, eu estou contando para o meu parceiro quanto eu ganho, o que eu compro, o que eu gasto, se eu tenho uma reserva, se eu não tenho uma reserva. E muitas vezes existe aí uma mentirinha. É bastante comum se a gente parar para analisar. Só lembrando aqui que também vai dessa colinha as grandes falências, né, Jéssica? Porque eu posso esconder dívidas, empréstimos, dívidas com a agiota. E se eu faço isso, o que mais eu faço dentro dessa relação? E importante que aqui no Brasil, né, talvez você seja diferente, mas eu fui assim, e espero que você não seja, tá, Jéssica? Quando eu fui casar, o cartório que escolheu o meu regime de bens. Porque eu não tinha a menor noção. E também,
Eu casei há 12 anos atrás, eu nem falava de dinheiro com meu marido. Não falava. Foi depois do casamento que eu aprendi a conversar sobre dinheiro. Nem sabia. Né? Eu brinco que eu era das pessoas que não sabia que tinha que pagar a conta. Embora eu saí de casa muito cedo, mas foi assim. O cartório que escolheu o meu regime de bens. Eu cheguei... o seu é comunhão universal de bens, né? E eu perguntei, mas o que é isso? Tudo que vocês construírem a partir de agora é de vocês dois. E eu, claro, é isso. Mas tem as dívidas. Nós não falamos disso. E aí, tem as dívidas. Se o meu companheiro está me escondendo, se minha companheira está escondendo as dívidas, essa dívida também é minha. Isso é importantíssimo pensar nisso, né? Então, ela vai dessa colinha que eu escondo. Incrível como que as pessoas acreditam que elas estão escondendo, elas estão enganando o mundo, né? A gente sonha em ser mais esperta. Vai dessa colinha aos grandes endividamentos, né? Tem diferença de homem e mulher? Eu acredito que tem, assim, diferença, né? A mulher, geralmente, ela gasta, mas ela gasta com coisas pequenas, né? Então, as mentiras, geralmente, são mentiras menores, acredito eu. Já o homem, quando ele compra coisas grandiosas, né? Então, ele gasta mais do que a mulher, não em quantidade, mas de uma forma mais significativa. Então, acaba escondendo mais questões maiores, como dívidas, né? Como compras maiores, mais no sentido de um custo financeiro maior. No meu consultório isso também acontece. Quando eu recebo mulheres, dentro dessa traição financeira, eu recebo mulheres com um empréstimo, dívida de cartão de crédito. Mas quando aparece uma traição financeira dentro do homem, são dívidas mais relacionadas à empresa, a empréstimos grandiosos, a apartamento, a casa. Isso no meu consultório também acontece. É assim. Só lembrando aqui que essas mentiras, elas surgem da nossa infância, né? Da nossa má relação, como você disse. Cada um vem para o casamento com uma história do dinheiro. E ela tem uma manutenção no casamento porque eu não quero entrar em conflito com o outro. Então, olha como que é incrível. Eu não quero entrar em conflito com o outro... Então, eu escondo, eu tô mentindo, eu não percebo o quanto eu tô destruindo meu casamento quando eu tô fazendo isso. Eu não tô protegendo meu casamento quando eu não tô entrando em conflito com o outro, né? E aí, eu não quero ser punido, chamado a atenção, e aí eu começo a esconder. Então, é incrível porque as traições financeiras, parece que elas surgem no imaginário como uma coisa boa. Mas eu estava escondendo porque eu não queria que você aborrecesse. Eu não quero que ele fique chateado, eu não quero que ele brigue comigo. E quando a gente vai ver, o buraco é muito grande, né, Jéssica? Isso mesmo. Eu acho muito interessante quando tu traz isso, Lu, porque acontece muito, vem muito pro consultório, né? Eu entrei em um relacionamento novo, mas eu fico meio assim de falar sobre finanças, sobre dinheiro, acho que eu vou estar sendo invasiva, né? Acho que é um assunto muito delicado, vai ser desconfortável, então eu prefiro não falar. É o não dito, né? Eu prefiro não falar, prefiro deixar em silêncio, e o casal vai se relacionando com o tempo, e esse não dito vai muitas vezes trazendo outras questões, vai trazendo pequenos conflitos, né? E é onde a gente começa a agir dentro da relação de uma forma muito individual, que acaba afetando o outro e afetando a relação como um todo. Então, aí entra a importância da gente conversar com o nosso parceiro, né? Falar o que a gente espera, né? O que a gente acredita sobre dinheiro, o que é importante para mim, o que é importante para o outro, para que o casal consiga ter essa comunicação, para que consiga estabelecer um manejo financeiro ideal para aquela relação, entendendo que nunca tem um certo e um errado, e sim o que dá certo para o casal, para que não aconteçam as infidelidades financeiras, para que não aconteçam os conflitos em relação a isso. Então, a comunicação é muito importante. Só fazendo uma provocação aqui, quando você fala assim, eu entrei no relacionamento. Se eu entrei no relacionamento e não falei de dinheiro, eu não entrei no relacionamento, tá bom, pessoal? Faz todo sentido. Não entrei. Vamos pro próximo item.
Alienação parental ou incesto financeiro. O que seria isso, Jéssica? Então, o incesto financeiro, alienação parental, é quando eu uso o dinheiro para manipular uma criança. Ai, que dor. Seja a meu favor, né? Ou seja, para me proteger emocionalmente de alguma coisa. Então, é muito eu pedir para essa criança mentir a respeito de dinheiro, né? Eu manipular essa criança, oferecendo para ela dinheiro para que ela faça alguma coisa para mim, né? Eu dar dinheiro para essa criança para me proteger de alguma coisa. Por exemplo, bate um cobrador na minha porta. Eu peço para essa criança mentir a respeito disso. Alguém me liga fazendo alguma cobrança. Eu peço para a criança mentir a respeito disso, né? Ou dizer que eu não estou em casa, que é muito comum, né? Eu dou dinheiro... Só comentando aqui que eu tô rindo, o povo fala que eu falo umas caras. Eu lembro de uma vez que tocou campainha e um adulto, e eu era mais nova, assim, não tão nova, tinha uns 15 anos, e a pessoa falou, abaixa, abaixa, abaixa. E eu lembro que eu demorei muito tempo para entender o que era isso, assim, porque na hora a sensação é como se você estivesse fazendo algo errado, né? E isso mesmo. E daí a criança vai entrar nesse mundo de manipulação, entendendo que aquele é o correto e vai acabar levando aquilo para o resto da vida. Então, quando eu sofro uma relação de manipulação com os meus pais, é muito comum que eu leve isso para o resto da minha vida e que eu repita com os meus filhos também, né? Então, entra muito essa questão de mentir, de manipular a criança a respeito do dinheiro, o incesto financeiro. Pedir a criança para pedir dinheiro pro pai. Você tá precisando disso, pede dinheiro. A gente tá sem comida, pede dinheiro pra gente passar o final de semana. Então, ir buscar a pensão. Vai lá você buscar a pensão, porque se eu for, seu pai não dá. Isso é muito pesado, é uma responsabilidade muito grande para a criança. Eu já fiz uma live de incesto financeiro que ficou muito tocada assim, no meu coração, essa live, que teve uma menina que contou que uma vez ela foi passar um final de semana na casa do pai. E o pai prendeu ela no apartamento e ligou para a mãe falando, eu só libero a filha se você passar o apartamento pro meu nome. Olha só. Isso hoje ela adulta contando essa história. E o incesto financeiro foi uma das coisas que fez eu começar a estudar a psicologia do dinheiro de verdade. Eu via uma criança dentro da terapia lá comigo contando, eu não tenho onde morar, eu não tenho onde morar. E o que estava acontecendo naquele dia, Jéssica? Era uma briga da mãe e do pai por conta de um apartamento também. E essa criança, ela estava tentando, de alguma forma, ali ajudar, e aí eu não estou julgando se era a mãe, se era o pai que estava certo, mas ajudar a mãe a conseguir esse apartamento desse pai. Então, era uma criança de mais ou menos 7 anos se responsabilizando pela aquisição de um apartamento. E aí é onde entra a questão de que a criança se sente responsável pelas questões financeiras dos pais, da família, né? Onde acaba tendo que amadurecer muito cedo e trazendo várias consequências para a vida adulta, né? Eu fico conversando com você, eu fico pensando assim, o quanto de memória, sabe? Quantas memórias dolorosas, né? Que a gente chama de flashpoints financeiros. É uma criança que sofre esse incesto financeiro, leva, porque é muito violento, é o que você está falando aí. Prejudica muito a criança, né? Porque ela fica muitas vezes sem saber como agir. E agora, o que eu faço? O que é certo? O que é errado? Né? E acaba muitas vezes tomando decisões que... né, por conta da manipulação desse homem, dessa mulher ou do casal em si, e acaba levando algumas crenças para a vida adulta, né, criando algumas crenças que eu sou responsável pelos meus pais, né, mentir a respeito de dinheiro é o correto, eu tenho que sempre fazer pelo outro. Então acho que a gente acaba criando algumas crenças e levando isso para o resto da nossa vida e agindo dessa forma.
Eu acho que está acontecendo uma história assim. Ontem eu vi um influencer, um menino de 14 anos, não lembro o nome, e também não, acho que não vale a pena falar agora que eu lembrei. Aí ele estava contando que o pai agora vem procurando ele por conta de dinheiro. E a vida inteira foi aquele sofrimento para pedir a pensão, aquela dor, às vezes até assim... a mãe pedindo para ele pedir, como era difícil, como era isso, e agora ele deu a volta por cima agora inverteu o papel. Pensa, ele tem 14 anos, gente, é uma criança, mesmo que ele esteja produzindo aí seus milhões, é uma criança envolvida numa relação tão delicada entre pai e mãe, que deveria ser porque aí vale a pena lembrar que as pessoas falam assim, dinheiro não é assunto de criança. Gente, só para deixar claro, a partir dos 3 anos, a criança já tem noção de que dinheiro existe. Então, ela vai se relacionar com dinheiro de qualquer jeito. Então, esse menino de 14 anos, ele vai se relacionar com dinheiro de qualquer jeito, tá? Só que uma briga financeira é de adulto. Então, tinha que ser do pai e da mãe, sabe? Ele não tinha que ter tanta consciência a respeito disso. E a dor que é isso agora. Porque por mais que ele saiba que o pai negligenciou ele financeiramente, agora ele tem uma condição financeira. Quando ele diz não, por mais que esteja tranquilo, ainda vem um sentimento de culpa. Sim, com certeza. E ele tem 14 anos. E uma vida financeira pela frente. Como ele vai lidar com isso, com os aspectos emocionais desse dinheiro, a gente não sabe. Isso mesmo. Até eu posso trazer um exemplo até da minha vida pessoal mesmo, né? Porque os meus pais brigavam muito a respeito de dinheiro. E eu sempre ficava no meio daquela briga. Ai, não conta para sua mãe que eu troquei de carro e que eu paguei tanto para trocar de carro. Não conta para o seu pai que eu escondo uma parte do meu salário para usar com as minhas coisas. Não conta para o seu pai que eu fui no shopping e comprei tal blusa. Então, assim, tinham muitas mentiras ali no meio. E eu ficava no meio daquilo, entendendo. Tá, posso contar? Não posso contar? E agora? O que eu faço? Né? Não, você não pode falar isso para ele. Não, você não pode falar aquilo para ela. Então, hoje eu percebo que eu criei uma dificuldade muito grande em falar sobre dinheiro, porque não podia. Né? Era proibido, eu não podia contar com o que um gastava, com o que o outro gastava. Então, como que eu vou criar isso dentro da minha relação? Sendo que eu aprendi que deveria ser escondido, né? Então, fui trabalhando isso através dos cursos que eu fiz, tanto do Heranças. O Heranças me ajudou muito a aprender a falar não. Façam o Heranças. Então, assim, e eu vim para a vida adulta me sentindo muito responsável por ter que ajudar os meus pais financeiramente, né? Tanto que no Heranças eu tinha muita dificuldade de dizer não para o meu pai quando ele me pedia dinheiro emprestado, quando ele me pedia para ajudar ele financeiramente de alguma forma. Então, eu consegui, com Heranças, aprender a dizer não. Eu não sou responsável por vocês, né? Eu tenho a minha vida, vocês têm a de vocês. Eu preciso aprender a dizer não, até para que ele seja mais responsável pelas questões financeiras dele. Você sabe que você falando, porque quando a gente está ouvindo, e vocês devem em casa estar vivendo isso também, vai lembrando assim, eu sou filha de pais separados, meus pais separaram no início da minha adolescência, sabe? Assim, na hora que graças a Deus também, porque me fez muito bem, fez eu ser a adulta que eu sou hoje. Mas eles nunca brigaram por conta de dinheiro, não com a gente. Eu acho que eles nunca brigaram. Meu pai não briga por nada, assim, também. Meu pai é muito difícil de brigar. E minha mãe, graças a Deus, tem uma consciência muito bacana. Então, eu nunca tive isso, tá? Nunca tive esses conflitos financeiros. Mas tem 2 episódios que eu queria contar. Eu nunca tive, mas eu aprendi desde cedo a fazer caixa 2. E aí, o meu era... Eu que era o contrário. Acabava o gás lá em casa, que eu saí de casa com 13 para 14 anos para morar sozinha.
ou morar na minha tia, ou morar em República, ou morar sozinha. Acabava o gás, aí eu ligava pro meu pai e pedia dinheiro do gás. Vamos imaginar que era R$15 na época. Aí eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, acabou o gás. Mas eu pedi os R$15 pro meu pai deu. Você me dá também? Então, minha mãe sempre soube que eu pedia dinheiro pra ela e pro meu pai. Sempre. Meu pai não, coitado, ele foi vítima de tudo. Ele era o primeiro que eu pedia e a minha mãe ia lá e dava de novo os R$15 do gás. Sempre, a vida inteira. Então, quem fez essa manipulação fui eu. Mas teve uma vez que eu pedi dinheiro para um dos dois, era um intercâmbio que eu queria fazer, e aí um deles falaram, eu já falei ele, né? E meu pai falou, eu pago a metade, a outra metade sua mãe paga. E eu lembro, eu falo, não tô te pedindo metade, eu tô te pedindo inteiro. A outra metade eu resolvo, tipo assim, isso daqui é eu que resolvo com a minha mãe. Então, eu acho que desde cedo, por ter saído muito nova, e por graças a Deus, eles nunca terem feito isso. Nunca teve isso. Pede seu pai, pede sua mãe. Nunca. E acontece muito em casais que são separados, né? Acontece muito, né? O consultório pipoca. Isso. Mas a minha mãe e meu pai, eles sempre... Não, eu não posso te dar. Eu não posso te dar. Nunca teve uma transferência. Tipo assim, mãe, eu posso ir pra Carnaval em Porto Seguro? Pode, eu te dou. Nunca teve, eu te pago a metade só essa vez. Eu não, tô te pedindo isso daqui. Você pode dar ou você não pode dar. Se você não pode dar, eu não vou. Tanto é que eu não fui. Né? Mas eu acho que teve esse lado maduro dos dois. E porque eu aprendi desde cedo a me virar, assim, nessa comunicação, sabe? Então, sempre fui eu que era eu que fazia uns cachos dois, assim. Entendi. Mas acontece e deixa sequelas, né? Até de data. Você sabe que tem pacientes que têm pavor à data. Por exemplo, dia 5 de cada mês. Porque era a data que eu tinha que ir lá no meu pai pedir o dinheiro. Memórias do lugar. Luciana, eu tinha que entrar naquele lugar e pedir dinheiro. Né? E isso é muito cruel. E com certeza. E daí, como eu vou lidar com isso na vida adulta, né? Entendendo que eu preciso olhar para trás, ressignificar, entender que aquele talvez não era a forma mais saudável e como que eu posso fazer para que seja melhor daqui para frente, para que eu aja de uma forma diferente daqui para frente, né? Mas é toda uma construção, é todo um trabalho. Mas a psicologia tem solução, tá? Isso Marque mesmo. sua sessão de terapia. Siga a Jéssica, me siga. Vamos fazer terapia. A gente pode ajudar. Vamos lá, próximo. Facilitador e o dependente. O que é isso? Então, o facilitador é aquela pessoa que ajuda muito o outro, dá muito dinheiro para o outro, tem dificuldade de dizer não, né? Se a pessoa precisa de ajuda, dá um jeito. Mesmo que ela não possa, ela dá um jeito. Porque ela tem essa necessidade de fazer pelo outro para se sentir muitas vezes amada, para se sentir muitas vezes aceita, para se sentir muitas vezes pertencente. Já o dependente é aquela pessoa que coloca as responsabilidades financeiras da sua vida nas mãos de outros, né? Nas mãos de outros, nas mãos do governo, que deixa com que outras pessoas sejam responsáveis pelas suas finanças. E os dois, eu digo que são muito parceiros de dança, né? O facilitador está muito presente na vida do dependente. Está muito presente, não. Onde tem um facilitador, tem um dependente. Sempre. Isso Então, mesmo. tem um dependente. Sim, é aquela pessoa da sua família e aquela outra pessoa da sua família que os dois estão lá juntinhos, sabe? Pode colocar o nome aí no podcast. Eu já pensei uns aqui. Você pensou uns aí também? Não. Na minha família tem um monte de facilitador e dependente. Sim, com certeza. Nossa. Se eu parar pra pensar, cada tia minha tem. Minha mãe, minha tia, todos têm. Isso, e daí onde acontece muito, né? Acontece entre pais e filhos. Acontece dentro da relação, dentro do casal, né? Onde muitas vezes o homem é provedor e o mais comum é que a mulher seja dependente, que depende financeiramente desse homem, apesar de que já tem mudado bastante, mas acontece muito. Acontece muito entre amigos, acontece muito entre colegas, então é muito comum o facilitador e o dependente, né? E o quanto isso prejudica, porque o facilitador fica com essa necessidade de ajudar financeiramente
financeiramente para se sentir amado, para se sentir pertencente. Então, onde ele muitas vezes se prejudica financeiramente para ajudar o outro, porque às vezes não tem condições. E o dependente, ele acaba não desenvolvendo uma autonomia financeira, ele acaba não cuidando das próprias finanças, ele acaba muitas vezes sendo manipulado pelo facilitador, né? Porque muitas vezes quando o facilitador dá dinheiro ou ajuda financeiramente, isso sempre vem com alguma condição. Eu te ajudo, mas se você fizer isso... Às vezes dita e não dita, por exemplo. Isso. Até o fato de você nunca sair de casa. Uhum. Eu tô te ajudando, né? Eu não preciso nem dizer. Você fica lá pro resto da vida aqui cuidando de mim. Isso mesmo. Não é dito. Isso mesmo. E o quanto isso prejudica tanto o facilitador quanto o dependente. E eu acho que é muito comum. Eu acho que é um dos mais comuns, né? O facilitador e o dependente. Existe muito, é claro, a infidelidade, o incesto, mas eu acho que o mais comum ainda é o facilitador e o dependente. Só para traduzir, gente, porque às vezes você não entendeu, aqui nós estamos falando da babá e do bebê, tá? Isso. É essa relação, o babá e o bebê. E, assim, é importante pensar, olhar, porque onde tem um facilitador, pode ter vários. Por exemplo, a minha família é uma família onde as mulheres são extremamente facilitadoras. Uhum. Então, é um lugar onde as mulheres são facilitadoras e os homens dependentes. É normal cada mulher do meu sistema ter um filho dependente. E aí, eu sou mulher. Uhum. Né? E eu costumo dizer que eu não sou herdeira de Grifinória, eu sou herdeira de Sonserina. Se eu tenho um sistema que as mulheres são facilitadoras e eu sou mulher, a chance que eu tenho de ser facilitadora é muito grande. E aí, nessa hora, o convite aqui eu paro de olhar para o outro, apontar o dedo para o outro e começo a olhar para a facilitadora que me habita, né? Como que eu facilito a vida dos outros, a que ponto que isso é saudável, que ponto que não é saudável, o que eu tô pedindo em troca, né? Porque, assim, eu falo isso, Jéssica, porque é muito natural eu entrar no lugar de a minha mãe facilita a vida do meu irmão, tá? Mas eu sou herdeira dessa mulher, eu sou filha dessa mulher, né? Se ela é uma facilitadora, eu tenho muita chance de ser também. Às vezes a gente critica os nossos pais porque a gente não olha a ponta do nosso nariz. Então, eu tenho uma facilitadora que me habita que também... Então, assim, dentro das relações... E esse podcast é para isso, para você levar o dinheiro dentro da sua casa e pensar em todas essas situações, o que isso tem a ver com você. Falo isso porque é muito normal eu assistir esse podcast e falar... É a tia Maria, é a tia Joana, é a tia Lina, é a tia tal. Mas te convido a olhar esse podcast, reassistir esse podcast, olhar da sua traição financeira, do seu incesto financeiro, como que você sofreu ou como que você vem provocando isso dentro da sua casa. Se você é um facilitador ou se você é um dependente. E lembrando que tudo isso que foi dito... ele provoca um estrago muito grande dentro da família. Tudo isso que a gente está falando aqui, a infidelidade financeira, ela não fica só no casal. Não. Ela respinga no sistema inteiro. O incesto, a mesma coisa, né? E o dependente, o facilitador, também. Também. O sistema inteiro paralisa para esses dois dançarem. Isso mesmo. E também, né, Lu, avaliar, assim, se existe um facilitador, existe um dependente. E que comportamentos eu estou tendo ou repetindo, que eu trouxe da minha história financeira, do meu sistema, né? Que está me levando a ser um facilitador ou que está me levando a ser um dependente, né? E que consequências isso tem me trazido? Porque muitas vezes é sim difícil dizer não, né? É sim difícil dizer, olha, eu não posso te emprestar, nesse momento eu não tenho condições, né? Mas eu posso te ajudar talvez de outras formas. É o dizer não, mas o dizer não com gentileza, com jeito. É respeitar a minha questão financeira também. Porque quando eu estou facilitando, eu estou não só me prejudicando, mas prejudicando o outro também, que vai continuar sendo um dependente.
e não vai desenvolver essa autonomia financeira, não vai desenvolver essa questão de educação financeira, de lidar com as próprias finanças. Então, eu me prejudico o outro. A partir do momento que eu aprendo a dizer não para aquela pessoa, eu acabo me libertando, né, de continuar facilitando para essa pessoa, e eu acabo fazendo com que a outra pessoa tenha mais autonomia e aprenda a lidar com as suas questões financeiras. E para que isso, muitas vezes, não vá para as próximas gerações. Porque muitas vezes essa relação de facilitador... São os herdeiros de Sonserina. Isso mesmo. Vai para a próxima geração. Vai para a próxima geração. E daí, quando eu quebro esse ciclo, eu tenho a chance de fazer com que seja diferente daqui para frente. Se você está nessa situação, Luciana, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com facilitador. Uhum. Eu acho que trabalhar com facilitador é mais simples do que trabalhar com dependente. Porque a gente trabalha, o dependente trabalha, e o facilitador tá lá reforçando o comportamento. E que é ótimo, gente. Quem não quer, assim, ter alguém que facilita a sua vida, que paga a sua conta. Você não precisa nem pensar, ele já tá lá fazendo. Né? Meu carro tá lá com a gasolina cheia, minha roupa teletransporta pra minha Porque eu vou gaveta. Sair dessa situação se tá confortável, quê, né? Gente, tá lindo, maravilhoso, a gente tá ali. Então, eu costumo... Eu prefiro trabalhar com facilitador. Quando chega um facilitador, não que o trabalho seja mais fácil, tá? Mas eu acredito que o resultado é mais... É mais escalável o resultado, sabe? Então, se você é um facilitador, se você tem uma pessoa dentro da sua casa que é o dependente, procura terapia, mas procura urgente. E vale lembrar, uma fala para esse facilitador: nada melhor do que olhar para o seu filho, olhar para sua filha e acreditar que ele pode. Isso. Quando você está facilitando a vida dele, você está contando para ele que você não acredita na potência dele. E por trás de uma pessoa que acredita nela mesmo, tem pais que acreditaram nela primeiro. Então, Lu, eu vou deixar de fazer? Vai, porque você acredita nele. Eu vou deixar de pagar o aluguel do meu filho? Vai, porque você acredita que ele é capaz de fazer. Então, acreditar. Eu gosto muito dessa palavra, acreditar, dar crédito ao seu filho, é algo muito, muito, muito importante, né? Com certeza, com certeza. É a gente deixar que o outro desenvolva autonomia pela sua vida, né? E assim, né, Lu? Hoje é muito comum o dependente no facilitador, acho que é muito importante a gente falar aqui, que acontece muito entre casais também, né? Porque as mulheres vieram de um histórico de muita dependência, né? Onde o homem era o provedor do lar, onde o homem que trazia dinheiro para casa, a mulher cuidava mais da casa, né? Cuidava mais dos filhos, isso causava uma certa relação de facilitação e dependência. E isso faz muito com que as mulheres, muitas vezes, vivam relacionamentos abusivos, porque muitas vezes não conseguem sair dessa relação por dependerem financeiramente dos seus parceiros. Então, o índice de violência doméstica é muito grande por conta disso, né? E muitas vezes, se a gente for avaliar, essa mulher não sai dessa relação porque ela se sente dependente financeiramente desse parceiro. Hoje o cenário vem mudando muito, porque as mulheres elas têm se tornado muito mais ativas, muito mais provedoras, mas ainda acontece bastante, né? Então, trabalhar a autonomia dessa mulher, né? Trabalhar a questão dela ir para o mercado de trabalho, dela lidar com as próprias finanças para que ela não viva relacionamentos assim abusivos. Isso mesmo. Para a gente fechar, você quer deixar mais alguma coisa? Então, acho muito importante, né, para a gente finalizar, a gente parar para avaliar se a gente tem algum relacionamento que entre dentro da infidelidade financeira, do incesto, da facilitação, da dependência. Se eu identifico, parar para analisar o quanto isso tem me prejudicado e prejudicado a outra pessoa, né? Buscar a terapia, com certeza, né? A terapia financeira vai poder te ajudar muito nesse processo de autoconhecimento, de identificação, de ressignificação, de como mudar esse cenário.
Mas eu acho que o primeiro de tudo é a gente parar, olhar para dentro da gente, né? Ver o que está acontecendo, não só apontar para o outro, como você falou antes. Olhar para mim, ver o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer de diferente. Como eu posso mudar essa minha relação com o dinheiro e com as pessoas que convivem comigo, que isso vai refletir não só em mim, mas em todo o sistema que eu estou inserida. Eu acho que vai muito daí. O primeiro passo é eu parar, analisar e olhar para a minha relação com o dinheiro e com as pessoas à minha volta. Muito legal. Gente, chegamos aí ao fim, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Te agradeço muito, Jéssica, por estar aqui, por ter vindo, por ter saído de tão longe para estar aqui, viu? Eu sei que você está construindo uma... Eu pensei em Fortaleza, mas uma Fortaleza de carreira, assim, que tá muito bacana. Tá muito lindo de ver tudo que você tá fazendo por você. Te desejo muito sucesso. Espero te encontrar aí em outros lugares, que agora não são mais os cursos, mas te encontrar em outros lugares. Poder dividir mesa com você em outros congressos. Eu acho que os congressos precisam muito trazer a psicologia financeira. Com certeza. Né? Congresso de TCC, congresso de sistêmica. Precisa conversar muito com a questão financeira ainda. Espero ver isso acontecer, tá? Sério isso. E eu tô falando isso porque é muito raro você encontrar uma psicóloga financeira, né? Então, espero que essa realidade não seja tão raro assim nos próximos anos. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Gente, é um prazer estar aqui depois de 2 anos de curso online, né? Muito bom dividir a mesa contigo. Eu acho que é muito aprendizado, é muito rico. Eu espero com certeza que aconteça outras vezes. Que bom, eu fico feliz. Gente, compartilha, coloca esse podcast na televisão da sala aí, ó. Coloca sem intenção nenhuma, coloca aí, coloca para rodar, para que a sua família veja, porque a gente está falando de dinheiro dentro da família, dentro da porta da sua casa aí, ó. E é um assunto que às vezes a gente não conversa. Então, tira a gente do computador, coloca a gente lá no meio da sala para toda a família assistir. Curte, comenta, compartilha. E é isso. Siga a Jéssica no Instagram. Ela vai trocar esse arroba. Mas é o quê, Jéssica? @psicóloga Jéssica Schmidt. Ela vai trocar. Ela vai passar para Jéssica Schmidt, psicóloga. Ok. E me siga no Instagram. É Lu, psicóloga financeira. Ficamos com Deus. E até o nosso próximo episódio. Até mais. Até mais.